Você está ouvindo Elas Fora da Casinha, onde histórias reais, sonhos malucos e aventuras internacionais se encontram. Oi! Eu sou a Maria. E eu sou a Rafaela. E hoje nós vamos falar sobre o au pair da Rafa. Como foi que tu veio pra cá e quando tu veio pra cá, Rafa? Eu vim pra Alemanha, cheguei na Alemanha no dia 1º de fevereiro de 2023. E como eu vim pra cá, o porquê que eu vim pra cá, né? Eu não sei, não me lembro se a gente já falou isso em outros momentos, mas eu não tava muito contente com a minha vida, não via assim, não tava com muita ambição, talvez. Ambição eu tinha, mas eu não conseguia realizar as coisas que eu queria no Brasil. Tipo, minha vida não via assim que tava andando, eu não conseguia mudar nada. Principalmente na área profissional, eu tava bem descontente, assim. E como eu acho que eu já falei em outros momentos, o meu sonho de morar fora já tinha morrido. Ainda bem que não morreu, não. Tava talvez escondidinho lá no fundinho, assim, né? Esperança é o último que morre. E aí, então, quando eu descobri que dava pra fazer o au pair, foi um negócio... Eu achei muito, assim, surpreendente e muito legal, porque aconteceu tudo muito rápido. Tipo assim, quem acredita nessas coisas, tipo, conseguia ver que, cara, era pra ser. Porque tudo aconteceu muito rápido. No caso, muito rápido, né? Foram o total, assim, desde quando eu comecei tipo assim, sentei a bunda na cadeira pra estudar alemão. Decidiu que era Alemanha, se programar e tal. Isso, tipo assim, tá. Decidi a Alemanha e aí comecei, então, entrei de cabeça no processo, deu exatamente 6 meses. Rápido. E porque, na verdade, até eu já tinha decidido antes, assim, quase um ano antes, assim, eu já tinha decidido quando eu descobri o au pair e vi que, tá, é Alemanha. Eu fiz ali alguns dias de Duolingo, alemão e francês. E acho que já no primeiro dia eu odiei esse francês, não quero mais. Eu fiz isso também. E aí o alemão, não sei, gostei. Né? Isso parece loucura para muitas pessoas. Como assim a pessoa gostou de aprender alemão? É um negocinho que vem lá do fundo. É um negocinho, né, que não tem explicação. E aí, então, eu lembro que eu já tinha meio que decidido, assim. Eu não sei se é porque também dentro de mim, assim, eu tinha alguma conexão, ou eu queria que fosse a Alemanha, por conta de eu saber que, tenho raízes na minha família, assim, da Alemanha, né? Que eu sabia que alguém da minha família tinha ido da Alemanha para o Brasil. Então, talvez isso ajudou, assim, a eu escolher aqui. Mas, enfim, o processo, realmente, quando eu comecei, entrei de cabeça, comecei a fazer o processo e estudar alemão, fazer prova, escolher família, visto, né, todo o processo ali do visto. Durou, até eu chegar aqui, durou exatamente 6 meses. E eu acho que eu na época que eu tava escolhendo as famílias, eu dei talvez agi um pouco por impulso. A gente sempre quer, é uma família de sim, vamos nessa mesmo. Sim, foi ali se eu não me engano, foi a primeira família que eu fiz a videochamada. Eu acho que acabei fazendo videochamada com outras, mas eu meio que, eu acho que na hora a gente sente assim, sabe, eles me querem, eu consegui, e é isso, sabe? E aí tu quer finalizar logo aquele processo, mas não façam isso. Não recomendamos. Porque era uma família ok, mas eu, enquanto conversava com eles, eu sempre sentia assim, eu tinha um pé atrás de alguma forma, sabe? Eu não gostava, por exemplo, da forma... Eu conversava com o pai pelo WhatsApp, assim, né, fazia as perguntas,
E a videochamada eu fiz com os pais e depois uma segunda videochamada com um momento ali todas as crianças apareceram, eram 3 crianças, 2 meninas, uma na época de 9 e 11 e um menino de 2 anos. Ah, eu lembro do menino. Sim, um pestinha. Não, apelido. E aí, assim, eu não gostava de certas respostas, assim, né? A gente tem ali perguntas bem específicas, assim, que a gente tem que fazer, né? A gente tem um script, uma lista de perguntas que são importantes a gente fazer pro nosso bem. E às vezes eu fazia certas perguntas e eu não gostava da resposta, assim, eu ficava, nossa, mas não sei se eu gostei dessa resposta, isso pode ser uma red flag, mas enfim, eu fui. Só que, assim, desde aquele momento, eu sabia que o meu coração não estava totalmente certo. Eu tinha um receio, eu tinha um medo. Enfim, eu fui. O dia que eu cheguei na Alemanha foi muito tranquilo, assim. O pai foi me buscar no aeroporto. Foi uma coisa muito estranha, né? Porque era viagem de carro, assim. A gente foi, tipo, 1h30 de carro do aeroporto até a casa. Eu e ele, tipo, conversando em inglês, né? O meu inglês de 5 centavos. Mas foi. E aí o primeiro dia ali, a chegada na casa foi... me receberam muito bem, as crianças muito animadas e, né, toda uma felicidade. A mãe fez comida típica, Pätzle, que é uma massinha, assim, é uma massinha caseira, né, não tem muito, só que ela não é cortada de comprido, vamos dizer assim, uma massa de nhoque, só que ela é feita em forma de meia-lua. Mas fininha, assim, né? Fica uns pedacinhos. Bem fininho. Enfim. E tem um Google. Spätzle. Ela fez Spätzle com Wurst. Normal. Com linguiça. Mais alguma coisa. Rúcula? Não. Nunca comi isso nas famílias. Enfim. Era uma comida assim, eu não me lembro agora exatamente o que tinha mais, mas tinha mais alguma coisa. Aí no segundo dia eu não precisava fazer nada, eu podia, tipo, acordar de boa, descansar. No caso, o primeiro dia mesmo lá, eles, né, me deram, assim, pra eu chegar em casa, né. Mas aí no caso, no segundo dia... Foi mais tranquilo também, mas eles já quiseram daí que eu, né, começasse a ir junto nas coisas, pra ir vendo onde é que ficava cada coisa. Aí nesse dia, por exemplo, eu fui até um local com a mãe e com, acho que, o menino, e daí eles me deixaram daí, por exemplo, à tarde livre pra eu daí ficar no centro da cidade, dar uma volta no centro da cidade, conhecer, e aí o pai ia me buscar depois. Então, assim, foi indo. Mas eu lembro que já na primeira semana eu já tava com essa coisa de conhecer tudo, né? Eles queriam que eu acompanhasse em todas as programações. Nossa, muita coisa. Tipo, levar o menino com a mãe em todos os lugares que o menino ia, no Kinderturnen, na ginástica infantil, na aula de música. Aí as outras 2 meninas no esporte, na aula de música também. Eles queriam que eu visse tudo. Então, às vezes, eu cheguei... Assim, aquela primeira semana, eu trabalhei muito mais do que as horas que a gente pode, né? Que são 30 horas semanais. E eu tava completamente exausta, assim. E aí eu lembro que já naquela primeira semana eu já tava apavorada, pensando, puta merda, realmente escolhi a família bem errada. E eu lembro que eu já tava mandando mensagem no grupo das au pairs, assim, perguntando se aquilo era normal. Eles esquecem de respeitar essa fase de adaptação que a gente tem.
Eles simplesmente jogam. Ok, ela chegou, agora a rotina começa. Isso. Finalmente chegou a pessoa pra nos socorrer, né? Vou tirar o peso das minhas costas. Mas, enfim, com o passar do tempo, foram acontecendo coisas, assim, muito ruins. A minha maior dificuldade era que eu não conseguia me enturmar, assim, naquela família, como parte da família. E aquilo me consumia por dentro, assim. Porque eu sou uma pessoa muito familiar, morei, né, todo o período até eu sair do Brasil, morei com os meus pais. Sempre foi uma família muito próxima, muito amorosa, e daí eu simplesmente não tinha mais aquilo presencialmente, e eu meio que continuei buscando isso naquela família, assim, um contato mais próximo, e esse foi meu erro. Porque eles não querem uma parte da família, eles Eles veem a au pair como uma empregada ali, como uma ajuda. Muitas famílias falam que não, você é parte da família, e por isso eles querem te incluir nas coisas e querem, por exemplo, que tu passe tempo também no final de semana com eles e tal, mas isso inclui também o cuidar das crianças. Então, é uma linha muito tênue ali entre ser parte da família e estar trabalhando, né? É complicado. E aí, então, aí tem a outra coisa, que os alemães são mais frios, né? E ali eu fui vendo que eu ficava decepcionada em ver que não existia demonstrações de amor naquela família. Carinho, cuidado. Tipo assim, às vezes eu via, assim, que as meninas, sabe, queriam um colo do pai, queriam um abraço da mãe, e não tinham, sabe? Tipo, era, tá, sai daqui, sabe? Não tinha nenhuma... eles não tiravam nenhum tempo, assim, sabe? Pra realmente dar carinho pras crianças, né? Atenção até se tinha, de uma certa forma, quando se fazia as refeições ali, a gente conversava muito, as crianças, né, conversavam, falavam como é que foi o dia na escola, o que fizeram e tal. Mas, enfim, tinha, principalmente da filha mais velha, da de 11 anos, tinha muitas... ela se irritava muito. Eu via que, talvez por ela não ter a atenção, né, necessária, o carinho necessário, ela demonstrava isso, às vezes, as frustrações dela com muita raiva. Ela gritava e brigava com todo mundo, com os pais. Às vezes a gente estava jantando, ela se irritava com alguma coisa, começava a gritar, levantava da mesa gritando, chorando, e ia pro quarto. Nossa, e os pais ficavam quietos, meio assim, apavorados, sabe? E começavam a rir, assim, meio envergonhados, e ficava por isso mesmo, sabe? Nossa senhora, imagina a gente fazendo isso nas nossas casas no Brasil. Então, enfim, o meu maior desafio, assim, naquela família foi essa parte emocional ali, que eu não conseguia lidar. Tipo assim, daí chegou um momento que eu percebi que, poxa, essa família não dá atenção e carinho nem pros filhos, né? Eu não queria um colo da mãe ou do pai, eu queria, tipo assim, pelo menos me sentir acolhida, né? E eu não conseguia, né? Eu pensava, eu me dei conta em algum momento que eles não dão isso pras crianças, né? Imagina eu, que eu sou aqui. E as meninas também eram super frias, né? Sim, eu tentava sempre... Eu buscava uma conexão com aquelas crianças e eu não conseguia. Eu puxava assunto, eu dava ideias do que a gente podia fazer, e elas eram muito frias, elas não se abriam, eu não conseguia ter uma conversa com elas. Elas estavam sempre só no quarto, trancadas. Então era aquilo, às vezes eu não sabia se aquilo era bom ou se era ruim, sabe? Se eu, tipo, ok, elas estão no quarto, eu tenho menos trabalho, mas eu daí não conseguia, tipo, eu cada vez estava mais afastada delas, né? Mas elas também não abriam uma brecha pra tu poder entrar. Não, era bem complicado. E aí, às vezes, os pais me pediam paciência, porque é assim mesmo, né? Elas estão entrando na puberdade, na adolescência, não sei o que, é assim mesmo, tem que ter paciência.
Mas, enfim, é complicado. E tinha a questão que o menino também, né, era muito violento. Nossa, o menino. Ele era uma criança muito difícil. Nossa, ele testou todas as minhas paciências possíveis. Todas as minhas paciências, né, todo o meu nível de paciência. Foi muito difícil. E ele me batia às vezes. Enfim, porque não tinha atenção dos pais, né? Ele queria atenção de alguma maneira. Não existia regras naquela casa. Ele ia dormir super tarde. As crianças iam dormir super tarde. A mãe, às vezes, a gente tava jantando. A gente janta aqui. No inverno, a gente jantava, tipo, 5 horas da tarde, porque tá escuro já, tá noite, não tem muito o que fazer. Mas se era verão, como anoitece às 9 da noite, a gente comia fora, no Jardim? num terraço, assim, no jardim, né? E aí, então, a gente, às vezes, jantava, assim, às 7 da noite. Dependia muito. Só que a maioria das famílias aqui na Alemanha são bem regradas com horários para as crianças, né? Dormir cedo e tal. Na minha família era no máximo 7 horas que eles estavam na cama. Sim. E essa família não tinha isso. O menino, ele não tinha, assim, regras nenhuma. A gente jantava, né? Dependendo ali do período do ano, digamos assim, né? A gente jantava ali. E aí, se a mãe queria ficar sentada tomando o aperol dela, tomando o vinho dela, ela ficava até o tempo que ela quisesse ali, sabe? E a criança podia estar. Aí tinha às vezes que ele estava morrendo de sono, de cansaço. Ele começava a correr. Teve uma vez que ele começou a correr em volta da mesa e ele batia com as duas palmas. Ele batia nas costas de todo mundo. Nossa! E eu comecei a me irritar com aquilo, mas os pais não falavam nada. E era isso, às vezes tinha vezes daí que ele era assim, que ele era muito ativo e agressivo, que no caso isso é um sinal também que a criança tá cansada, que a criança quer dormir, mas às vezes ele tava, tipo assim, muito já cansado mesmo, ele pedia colo pra ela, e ele dizia, tipo, tô cansado, não sei o que, quero ler um livro. Ele dava todos os sinais, sabe? E ela dizia, não, agora não, eu quero ficar aqui conversando. Caramba! Nossa, em vez de levar o menino pra cama, deixar ele dormir, depois voltar e ter paz. Sim. Então... mas ele dormia com ela também, né? Ele dormia com ela, ele dormia na cama com os pais. Então, o que acontece? Aí, quando isso acontecia, eu ficava, putz, quem vai ter o problema amanhã sou eu, porque eu que tinha que acordar ele e levar ele pra creche, né? E aí ele nunca queria acordar. Era sempre uma briga pra tirar ele da cama. Eu acordava, ele tinha que estar na creche às 9, eu começava a acordar ele ali às 8, mas, nossa, às vezes era muito difícil, era muito complicado. Enfim, todas essas situações começaram a me deixar muito mal. Eu tava com muito medo de só piorar e eu piorar emocionalmente e começava a pensar, troco de família ou não troco. Mas é muito difícil também tu realmente tomar essa decisão, porque a minha família me dava uma estrutura muito boa e aí eu colocava isso muito na balança. Eu morava numa casa gigante, eu tinha o meu espaço, eu tinha o meu quarto gigante. Tinha piscina naquela casa. Tinha um jardim, eu pensava, nossa, mas olha isso aqui, no verão, eu venho aqui, eu me sento aqui na grama, eu fico com os pés na grama, sabe? Eu consigo ter esses momentos e talvez em outra família não, sabe? Eu pensava, meu Deus, mas se eu trocar de família, às vezes quando eu decidi trocar de família, né? Eu conversei com umas famílias que, por exemplo, tinham um apartamento. Meu Deus, eu nunca morei em apartamento, como é que eu vou fazer isso? Mas, enfim, chegou um momento que ficou insustentável. Foi assim o período. Eu fiquei 6 meses nessa família e foi o período que eu mais chorei, eu acho, na minha vida. E acontecia isso, eu terminava ali o meu dia de trabalho, eu ia pro meu quarto e eu só chorava. Então eu pensei, cara, não, assim, não tá legal. Eu comecei a ter que fazer atividades muito estranhas, né? Como, por exemplo... Peneirar areia.
peneirar a areia, limpar a caixa de areia, que não era simplesmente uma caixinha de areia, né? Era a Caixa de areia. caixa de areia Embaixo de uma árvore. embaixo de uma árvore gigante que ficava caindo folhas, né, o tempo inteiro. E eu tive que limpar e peneirar e tirar todas as areias. Todas as folhas da caixa de areia. Enfim, então ficou insalubre e eu decidi trocar de família. E aí a gente tem que dar um aviso prévio de 2 semanas. E aí então eu resolvi chamar eles pra conversar. Achou outra família primeiro, né? Antes de dar o aviso. Sim. Tem a questão também que eu não sabia o que fazer porque eles iam me dar. Na festa brasileira. Iam me dar, né? Tipo, Iam fazer a festa brasileira. eles fizeram uma festa brasileira. Eles falaram: olha, a gente, né, vai fazer no verão, era julho, quente. Então eles resolveram fazer uma festa no jardim. Eu podia convidar minhas amigas. E eles falaram, tipo, encomenda comidas, né, brasileiras, tudo, vê onde é que tem comida brasileira, compra tudo o que der que a gente vai fazer e vai chamar os amigos, a família, vizinhos, tudo. Então eu tava assim, meu Deus, sabe, como que eu vou dizer pra eles que eu vou embora depois que eles fizerem essa festa? Tipo assim, uma festa brasileira, um negócio não era pra mim, mas ao mesmo tempo era, né? Se sentir um pouco mais em casa, né? Sim, tipo assim, eles estavam sendo muito queridos nesse sentido, mas, enfim, no dia a dia, né, não era legal. Então eu comecei a procurar outras famílias e aí eu acabei que eu dei match com uma família que eu já tinha conversado quando eu ainda estava no Brasil. E aí também eu achei naquele momento que deu certo, eu fui visitar a família, né, gostei e tudo, e já vi ali na visita que era uma família, assim, que tinham regras, que era uma família muito mais amorosa, e que a minha rotina seria bem mais tranquila. E eram só 2 crianças, né? Eram só 2 crianças, uma menina de 6 e um menino de, na época, 1 ano e 8 meses. E aí ele fez 2 anos enquanto eu tava lá. Então, assim, foi bem mais tranquilo. E eu também achei que, nossa, era pra ser destino, né? Eu já tinha conversado com aquela família e não tinha dado quando eu tava no Brasil. Eu lembro que eu queria muito fazer a videochamada com eles, mas eles falaram que o menino tinha ficado doente e aí a mãe ficou doente também. Uhum. E aí, então, eles cancelaram a videochamada e falaram, podemos marcar pra próxima semana? Que eu já tinha. E aí eu fiquei com medo de esperar até a próxima semana e essa família não querer me esperar, né? E aí então eu não quis, eu quis já dar o match com essa primeira família. Enfim, aconteceu como tinha que acontecer. Aí então eu fui pra essa família, tive que me mudar. Eu morava na primeira família em Karlsruhe, no sul da Alemanha, e aí eu me mudei pra Aachen. Mais pro não sei, né, se é bem, não é bem norte, assim. É no oeste da Alemanha, bem na divisa com a Bélgica e com a Holanda. A localização era perfeita, assim, a cidade eu amo de paixão, é muito linda. Enfim, aí fluiu, assim, foi realmente, era uma família muito boa, eu me senti completamente acolhida. Tinha a questão também que cada vez mais o alemão, né? A gente vai desenvolvendo mais o alemão, a gente consegue conversar mais. Então, foi muito mais tranquilo, assim. A minha rotina virou bem mais tranquila. E as crianças eram muito mais amorosas, muito mais queridas, assim, comigo. Se a menina levantasse a voz pra mim, os pais já diziam na hora, sabe? Pra ela pedir desculpa. Então, era outro tratamento. Tá, então quer dizer que essa família, tipo, tinha um controle maior sobre as crianças eram mais educadas. Era uma forma já de tu se sentir mais confortável, mais acolhida, mais família. Sim. Porque é o que tu tem em casa. Tua mãe te educou. Tu tinha horários, tu tinha regras dentro de casa, então já é diferente. Sim, e eu vi o contato dos pais com as crianças, assim, os pais, eles
Eles abraçavam as crianças, eles beijavam as crianças, eles separavam depois do jantar um tempo pra ficar na sala, no sofá e brincar com as crianças. Então, assim, isso já era bem diferente da primeira família. Claro que com o tempo sempre vão acontecendo coisinhas assim, mas isso é da questão da convivência. A convivência com qualquer família, acho que vai ser assim. Com o tempo eu fui vendo que eles me tratavam cada vez mais como uma empregada, assim, do que ali a au pair, né, como uma ajuda para as crianças mesmo. E aí aquilo foi me incomodando também, mas, enfim, é a convivência e a gente tá ali, é um trabalho, né? A questão é que a gente mora dentro do nosso trabalho e isso complica, assim, um pouco a nossa situação, né? Tipo, o saber quando tu tá trabalhando ou não, ou se às vezes tu quer ficar quieta, tu quer ficar em silêncio, mas tu vai na cozinha ou na sala pegar alguma coisa e aí as crianças querem brincar. E aí, tipo assim, por exemplo, é o teu tempo livre, mas tu tem que... Não é que tu tem que, mas às vezes acontece de tu não saber, poxa, digo não, ou agora... Como eu vou dizer não? Eu moro aqui, eu tô aqui na cozinha pegando a comida que foi eles que pagaram. Posso dizer não? Sim, então tem esses momentos assim mais delicados da convivência, mas é isso, acho que com qualquer família, qualquer au pair é assim. Mas passei momentos muito bons, foi muito legal, meus pais vieram me visitar, meus pais passaram 10 dias, eles ficaram hospedados na casa dessa família, da segunda família. Foi um momento muito legal, assim, que daí eu tive ali a família que estava, né, me acolhendo e os meus pais juntos. A gente viajou também. A família me deu ali os dias livres, assim, acho que eu nem tinha direito, assim, a tantos dias livres e a família deixou que eu fosse viajar com eles. Então, teve vários pontos positivos, assim, muitas coisas legais também. Desses pontos positivos é que eu viajei muito com as duas famílias. Tipo, acho que isso foi um privilégio meu. Inveja! Isso foi um privilégio meu, porque muitas au pairs não viajam com as famílias, assim, ou as famílias viajam e deixam as au pairs em casa. E daí, no caso, elas ganham férias também. Pra cuidar da casa, cuidar do cachorro. Ou a família não viaja, né? Não costuma viajar. Mas no meu caso, as duas famílias viajavam, assim, até bastante, e eu quase sempre fui junto. Então eu acabei conhecendo muitos lugares só por conta das famílias, assim, e isso foi muito legal. E depois, tu tava uns meses lá, dessa família também, do nada decidiu que não precisava mais de uma au pair. Isso, eu tava num momento meio sob pressão, porque eu tava decidindo ali o que eu ia fazer depois do au pair. Na verdade, eu já sabia, né? Eu tinha que fazer um FSJ, o ano social voluntário, porém, eu não encontrava vaga, né? Eu não encontrava nenhuma vaga, eu precisava de tempo. Eu tinha, no caso, meu visto até 31 de janeiro, porém, chegou um momento ali que a família me disse, a gente não precisa mais, não vai precisar de ti até o final de janeiro, você pode ir embora antes. Ali na primeira semana de janeiro você já pode ir embora. E aí eu fiquei assim completamente sem chão. Claro, é só entrar no avião e voltar, tipo, nada demais, só a passagem custa 1.000 euros e uma au pair ganha 200 euros por mês. Sim, então... Super simples. Foi complicado ali aquele período. Eu aí não consegui a vaga, acabou que alguns dias depois de eu receber essa notícia da família, eu acabei comprando a minha passagem de volta pro Brasil. E isso foi assim, meio de dezembro de 2023. Aí então tem ali o episódio em que a gente contou como que a gente se conheceu, eu e a Maria, a nossa história. Que então eu conto que eu vim passar o Natal aqui com ela.
E aí, né, por conta assim, de contatos, consegui a vaga de FSJ e não precisei voltar pro Brasil. Mas é só pra deixar claro que o perrengue existe. Não é porque a gente mora na Europa que ganha em euro, é tudo mil maravilhas, é tudo ótimo. E, tipo, isso é porque é muito falado de, vivem na Europa, tem tudo muito bem, só curtem. Não, independente de onde a gente estiver, tem problemas, que nem a Rafa contou agora, a família simplesmente decidiu, não queria mais, e ela tava ali. O que eu faço? Em um mês achar um lugar pra morar, em um mês ter tudo as coisas. E aproveitando esse gancho, queria pedir pra ti, Rafa, o que você faria diferente no seu ano de au pair? Pode ser antes do ano de au pair. A preparação pro au pair? Pode. Porque eu acho que eu teria confiado na minha intuição e esperado um pouco mais. E não ter escolhido de primeira a primeira família, assim, que me quis. Uhum. Não ter escolhido eles. Eu tinha tempo, sabe? Eu não precisava correr com nada. Mas na empolgação do momento ali, a gente acaba agindo por impulso, com medo de, e se nenhuma outra me quiser, mas tipo assim... Se eu te quis, esse pensamento também tinha. E se agora ninguém mais me quiser? Ou se eu não achar outra? Não, mas isso não existe, gente. Sempre vai ter. As famílias estão sempre procurando. Sim, então eu teria feito isso de diferente. Eu teria confiado na minha intuição, que desde o início, assim, eu senti uma coisinha que não, sabe? Eu tinha um pé atrás, mas eu não ouvi. Mas foi bom, tipo, vamos pensar no lado positivo, tinha que ser, ou era pra acontecer assim. Com certeza, eu evoluí muito, assim, eu passei muita dificuldade com aquela família, eu tive que ter muita resiliência, assim. E crescer como pessoa independente, né? Sim. Não, foi um período muito bom, eu não me arrependo de nada, assim, foi muito difícil, mas muito bom. Acho que se fosse pra fazer de novo, talvez eu iria ter feito isso um pouquinho diferente, de ter tido um pouquinho mais de paciência, e realmente bater na tecla ali dos nossos benefícios, né, escolher uma família que realmente nos desse mais benefícios, porque... Isso também já mostra que ela quer nos acolher mais ainda. Isso, que realmente se importa com a gente, né. Então tá, eu não tenho mais perguntas, eu acho que cada uma de nós tem uma história como au pair que vai ficar marcada pra sempre na nossa vida. Sim. De uma forma ou de outra, tem pontos que a gente nunca vai esquecer. Sim, com certeza. E eu acho que eu sempre incentivo. Eu tava lá eu tava na merda, passando pelos momentos lá mais difíceis. Mas eu nunca me arrependi de ter feito. E sempre digo pra quem tá pensando em vir e tal, eu digo, cara, vem. É difícil. Vai ser difícil em qualquer família. Na nossa família de sangue, onde a gente nasceu, tem problema. Sim. Como não vai ter numa desconhecida? Sim. Do outro lado do mundo, outro idioma, com crianças em outra cultura, é um mundo diferente. Então, eu sempre incentivo quem quiser fazer o au pair, faça, porque é um ano de muita experiência nova e de muita evolução. Com certeza. Apoio muito o que tu falou agora. Fechou com chave de ouro. Então tá, gente. Foi isso por hoje. Espero que tenham gostado um pouquinho da minha história no au pair. E então a gente se vê no próximo episódio. Tchau! E esse foi o episódio de hoje. Se você achou que a gente estava fora da casinha, calma, que semana que vem piora. Beijo!